Olá meus amigos, seja bem-vindo para mais um vídeo. Dessa vez pediram um low fade em V. Eu aproveitei esse cabelo bem cheio para mostrar para vocês como é simples. Às vezes a gente pega um cabelo tão complexo assim e fica com medo. Mas olha, dá para realizar esse corte em apenas 25 minutos usando essa técnica que eu chamo de técnica dos dois pentes. Desde já queria pedir desculpa aí pela demora, pelo atraso, tá bem complicado fim de ano, a galera sabe como que funciona a barbearia. Acho que somos o setor que mais trabalha nesse fim de ano. Mas vamos lá, vamos começar aí molhando o cabelo e fazendo aquela famosa divisão ferradura. Pessoal, a organização é muito importante. Eu costumo dizer que é a parte mais importante do corte. Para um trabalho bem feito, a organização deve ser bem feita. Cabelo organizado e dividido, vamos começar com o pente 3. Essa primeira marca ela vai definir o seu corte. Se essa primeira marca eu faço ali naquela primeira quina da cabeça, a gente chama de recessão baixa. Isso constitui um low fade. Essa primeira marca, como eu disse, ela vai definir todo o corte, então ela tem que ser muito precisa. Nessa primeira marca a gente já começa a marcar a aresta e já descendo para o V. Nessa primeira marquinha a gente tem que marcar o V. Então a gente faz toda essa angulação na cabeça, sempre orientando o seu cliente. Como eu disse no outro vídeo, criança não costuma colaborar muito, inconscientemente, claro. Então você sempre orienta como ele deve ficar, como ele deve permanecer, você tem que abaixar a cabeça, para ficar bem confortável para você. Então, pessoal, não pense que estão perdendo tempo fazendo essa marcação. Essa marcação, como eu disse, ela vai mandar em todo o corte, porque todos os outros pentes que a gente vai usar, ele vai seguir essa mesma marca em paralelo. Então, perca o tempo que for necessário para que essa marca fique perfeita.
Eu virei meu cliente de lado e estou olhando lá do outro lado no espelho para eu pegar exatamente a mesma altura. Percebam que eu levei cerca de 10 minutos para dar início, para organizar o cabelo e fazer essa primeira marca. Base construída, toda referência marcada. E vamos dar início ao corte efetivamente agora. Lembrando que todas as outras linhas que eu vou fazer, eu vou usar essa mesma marca. Cliente sempre limpo, como eu sempre digo. Agora eu vou usar o pente 1. Dou um espaço de mais ou menos um dedo. É necessário para a gente conectar o pente 1 ao pente 3. Faço essa movimentação bem curta para a gente criar uma marca. E bem paralela à primeira marca que nós fizemos com a 3. Por que o pente 1 se conecta com a 3? Porque quando eu subo a alavanca, o pente 1 vira pente 1,5. E quando eu inclino a máquina, o pente 1,5 vira a 2. E a 2 se conecta facilmente no pente 3. Eu precisei mudar um pouquinho a posição da máquina porque o crescimento do cabelo nessa região mudou a direção. E agora eu levanto a alavanca, como eu disse, virou o pente 1,5 e agora eu inclino a máquina e vira o pente 2. Com a movimentação correta, você consegue conectar o pente 1 no pente 3. Máquina inclinada, fazendo a movimentação correta, a gente consegue graduar sem marca. Estou usando a pontinha da máquina porque, como eu disse, a direção do cabelo nessa região, ela muda. E a máquina deve ir sempre contra o crescimento do fio.
E agora eu desço a alavanca e eu volto para o pente 1. Lembrando, sobrou uma marquinha entre o pente 1 e o pente 1,5. Com a movimentação correta, sem precisar colocar na intermediária, eu consigo conectar o pente 1 no pente 1,5. Vamos trabalhar com medidas mais baixas, agora faz mais sentido uma escovinha ao invés do pente. Agora eu vou usar a máquina 0. Vou fazer uma marquinha ali, cerca de um dedo mais para baixo do pente 1. Vai ser o suficiente, um espaço suficiente para a gente conectar o pente 0 do pente 1 através do pente meio, como alguns preferem, com o pente com a medida 0 alta. E agora eu levanto a alavanca e a gente vai para 0 alta. Matematicamente falando, o correto seria meio. Vou remover essa marquinha de referência, a gente já começa a conexão do pente da medida 0 alta no pente 1. E agora eu levanto a alavanca. Ou melhor, eu inclino a máquina um pouco mais para eu conseguir conectar a 0 alta no pente 1. Lembrando, quando eu inclino a máquina eu consigo ganhar um pouquinho mais de medida. E agora eu começo a usar só a pontinha da máquina para pegar detalhes. E agora sim eu uso a intermediária. Da 0 para 0 alta sobra uma marquinha. Matematicamente falando, seria a 0,25, que fica entre a 0 e a meio. São marquinhas bem curtinhas, então eu costumo usar mais a pontinha da máquina. Queria desde já agradecer muito as pessoas que têm interagido com os vídeos, isso ajuda demais, fortalece e incentiva a gente a continuar gravando conteúdo para dar uma força para quem está começando. Máquina de acabamento é uma medida um pouco mais baixa do que a 0, então eu removo esse restante, esse excedente com essa máquina, que ela é bem baixa, ela é bem regulada. Com bastante cuidado, com bastante paciência para não entrar na máquina 0, apenas fazer a conexão. E olha como é rápido, o corte está praticamente pronto. A gente aproveita a máquina de acabamento para fazer aí o acabamento frontal, na região da têmpora. Isso acende o corte, como eu disse no outro vídeo. Isso deixa o corte um pouco mais aceso e facilita da gente conseguir enxergar marcas. Mostrei ali que sobrou uma marquinha, como eu disse, quando você faz o acabamento acende o corte, fica mais fácil para você enxergar. E agora eu coloquei uma medida um pouco mais alta para eu conseguir fazer essas conexõezinhas, são detalhezinhos que sobra. Tá na dúvida que medida que ficou aquela marca? Coloque um pente, vai descendo aos pouquinhos.
Lembrando aí, para quem está começando, eu tenho um e-book onde eu ensino as técnicas de fidelização. Como eu sempre falo, o cliente é escorregadio. Qualquer erro ele não vai te dar uma nova oportunidade. Tem muitas barbearias no caminho dele. Então todo detalhe é crucial para você conseguir fidelizar e fazer com que o seu cliente volte. Mesmo você não fazendo um trabalho perfeito de primeira. Bom, vou tirar peso da aresta. Eu sempre afasto um pouquinho da marca. Uso uma tesoura desbastadeira, um pente bem fininho e agora eu vou pegando só a pontinha. Um dos erros cometidos nesse corte, onde a gente mantém a aresta alta, é você usar a tesoura desfiadeira e pegar fio longo. E só na pontinha você consegue criar uma texturização, onde não sobra nenhuma marca e você gera leveza para a aresta não ficar muito cheia, muito pesada. E com uma semana o seu cliente ficar com a cabeça inchada. Percebam nessa parte de trás, na região da coroa e occipital, os fios são mais longos. Nesse caso, olha só essa técnica que eu uso. Eu pego um pente um pouco maior, uso a parte mais larga, já que vai entrar bastante cabelo. Dá pra ver aí toda a desconexão. O segredo agora é você levantar a mecha e começar a bater a desbastadeira um pouco além da ponta, levanta bem a mecha e vai trazendo, vai puxando para você. Você começa um pouco mais dentro do cabelo e vai puxando para você com a mecha bem levantada. É um pouco ao contrário do convencional, geralmente o pente vai subindo e a tesoura vai acompanhando. Nesse caso a gente já sobe a mecha e vai só puxando, afastando a tesoura da cabeça do cliente. Dessa forma você desfia, gera leveza e o cabelo fica completamente conectado. Fica um corte bonito e um corte que dura. Vamos dar mais uma clareadinha aí bem no pezinho. Eu uso a shaver para uma medida menor do que a máquina de acabamento. Então ela consegue deixar a pele naquela região ali bem lisinha. E como eu disse lá no comecinho, quanto mais você clareia embaixo, mais você escurece em cima. Isso se chama princípio do contraste, fica mais bonito o corte. Esse é o resultado dos dois lados já feito. Um V bem simétrico. Agora vamos partir para o topo. Sem segredo, eu tiro uma mecha guia bem central. E agora nós vamos definir a altura dessa mecha guia, onde todo o cabelo vai acompanhar essa altura, então ela tem que ser bem pensada, ela tem que ser bem calculada, de modo que a frente fique maior e a parte de trás fique menor. Isso acompanha o desnível da cabeça. Como eu disse no outro vídeo, a região da coroa é o ápice da cabeça, a parte mais alta, e a região frontal ela é a parte mais baixa do topo. Logo, para gerar compensação, o comprimento do fio na parte frontal ela deve ser maior do que a parte de trás. E é só fazer um corte bem plano. Mecha guia definida, agora eu só preciso escolher um dos dois lados. Eu puxo a mecha guia para aquele lado escolhido, uso ela como referência e agora eu vou só acompanhando ela, tirando todo o excedente. Esse é um cabelo de classificação 1B. É um cabelo que com certeza vai arrepiar. Principalmente na região do redemoinho, ali na região da coroa.
E agora eu uso a mecha guia para ir para o outro lado, sempre seguindo ela como referência. Por isso a importância da mecha guia. Topo todo definido, volto o cabelo para a posição original, no caso dele para frente. E agora vamos trabalhar nas conexões. Nesse caso eu estou usando a aresta como referência, então eu puxo todo o excedente por cima do dedo. Por baixo eu vejo a referência da minha aresta e eu só preciso cortar a mecha exatamente na linha da aresta. Essa parte frontal sempre descendo, em direção pro chão. Nunca se esqueçam de definir o frontal do seu cliente, tá bom? Independente do penteado que ele faça. Porque no dia a dia, a criança principalmente não vai pentear o cabelo. O cabelo vai ficar todo caído na testa, então o alinhamento ele é importantíssimo. Eu não consegui finalizar, mostrar para vocês como está finalizado. Mas esse é o corte, espero ter ajudado vocês mais uma vez. Um corte extremamente difícil, complexo, mas de forma bem simples de fazer. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio, pelos comentários. Espero ter ajudado. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.